Boa noite, pessoal. Faz alguns meses, eu acho que 2 ou 3 meses, que eu não estava mais gravando para o YouTube. Passei esse tempo parado por vários motivos. Primeiro, uma alergia que me pegou, que ainda não me abandonou. Segundo, refletindo sobre muita coisa, pensando sobre muitas coisas, para tomar cuidado com o que a gente fala, que daqui para frente agora falar alguma coisa se torna algo bastante perigoso. Vocês sabem que eu falo muito de improviso, eu não anoto o que eu vou falar, eu vou falando aquilo que eu estou sentindo. E o intuito desta gravação é talvez mostrar para vocês e mostrar para mim mesmo que nós somos iguais, diferentes em alguma coisa, personalidades diferentes, mas com relação à dor, à vida, a sonhos, à esperança, a querermos o bem, eu creio que a maioria de nós pensa a mesma coisa. Com relação à vida, com relação aos nossos sonhos, objetivos, angústias, preocupações, alegrias, tristezas, eu acho que todos nós somos mais ou menos parecidos, porque nós moramos na mesma casa chamada Planeta Terra, educados de forma diferente, em países diferentes, com culturas diferentes, com famílias mais simples ou mais sofisticadas, com maiores recursos ou não. Nós herdamos muito dos nossos familiares, as nossas doenças emocionais, os nossos medos, as nossas ansiedades, que na infância refletem muito no futuro. Você vai absorvendo a vida dos seus pais, que absorveram dos seus avós, que são os pais deles, e depois aquilo fica guardado em nós de maneira inconsciente, sem que a gente entenda o porquê disso ou daquilo. E quando a gente fica adulto, essa infância ela volta muito à tona. O que eu vou conversar com vocês não é na função de youtuber que eu não sou, nem de seguidores, nada disso. É apenas, acho que, me mostrar, sentir vocês, que vocês possam me sentir na sinceridade, mesmo que muitas vezes possam até não concordar comigo, o que não é necessariamente obrigatório, mas em termos de sentimentos, eu acho que nós concordamos em muitas coisas. Eu queria começar, eu vou misturar um pouco de opinião sobre o mundo político e o mundo pessoal nosso, e o mundo social, e o mundo interno de cada um de nós, dentro de uma salada de frutas que eu sei como eu vou começar, mas não sei como é que eu vou terminar esse diálogo com vocês. Primeiro, eu fiz muitos amigos no YouTube, pessoas que me cumprimentaram, que gostaram do que eu falei, dizendo que eu falei com sinceridade, que eu falei com honestidade de pensamento, que eu me expus até demais. Eu não tenho medo de me expor, mas vamos começar com uma frase importante que aconteceu há muito tempo atrás. Na década de 80, mais ou menos, no final de um trabalho do Chico Xavier, num grupo muito íntimo de amigos, ele, ao sair para ir para casa, olhou para os amigos e disse mais ou menos assim: vocês nunca confiem em ninguém, nem na sua mulher, nem no seu marido, nem no seu filho, nem no seu pai, nem na sua mãe. O pessoal se assustou com essa colocação do Chico. Confie apenas na única pessoa que jamais é capaz de nos trair e de tentar nos hipnotizar para a gente comprar a ideia dele. E ele estava falando de nosso Senhor Jesus Cristo. A época, se não me falha a memória, era uma época política, onde eu não sei quem que estava concorrendo no Brasil, enfim, mas ele deixou claro para nós que a única pessoa, o único ser, estou chamando de pessoa porque encarnou conosco, né? O único ser que jamais nos trairia ou tentaria nos enganar, ou tentaria fazer a gente comprar a ideia, era Jesus Cristo. De resto, todos nós somos falíveis,
Somos influenciados, influenciadores, influenciáveis. E essa frase ficou muito gravada na minha mente quando os amigos me contaram, porque eu não estava presente nessa fala de Chico Xavier. Mas vamos lá. Essa fala que eu estou dizendo tem muito a ver com muita coisa que eu vou colocar para nós agora. Vocês sabem que eu sou espírita, ou pelo menos estou tentando ser espírita. Sabem que eu defendo muito a ciência, a psicologia, a psiquiatria, os médicos em geral, e não abro mão da ciência, mas também não abro mão da minha fé religiosa. Graças a estar no espiritismo, é que talvez a minha vida tenha sido relativamente boa, em termos de aceitação, em termos de resignação, em termos de acalmar a minha alma inquieta e irrequieta. Mas vamos lá. Eu tenho ouvido muito aqui na casa, em pessoas que me ligam para conversar comigo, embora eu não seja psicólogo nem nada, sobre vários temas de sofrimento. Dor, perda de pessoas pela Covid, perda por outros motivos, separações que deixaram as pessoas de quatro, sem esperar que tal situação acontecesse com elas, brigas judiciais, lágrimas, angústia, solidão, síndrome do pânico, sensação de vazio, tristeza, melancolia. E é um tema que sempre existiu, mas eu nunca vi tanta gente reclamando da mesma coisa. Vamos lá, eu também sinto tristeza, melancolia, solidão, não solidão de não ter gente comigo, porque eu tenho muitas pessoas comigo, mas solidão de mim para mim mesmo, uma solidão que você tem consigo mesmo. Já tive síndrome do pânico, já passei por momentos depressivos, melancólicos, mas nunca deixei de lutar, nunca deixei de me esforçar, mesmo entre lágrimas, eu sempre tentei cumprir com as minhas obrigações. Eu me lembro, eu sou de 56, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, filho de uma família muito simples, sem muitos recursos intelectuais, sem muitos recursos de estudo, etc. e tal, mas uma família também muito conturbada, muito adoecida emocionalmente, como a maioria das nossas famílias o são. E eu me lembro que uma tarde, eu estava deitado no alpendre na nossa casa em Santo André, no Parque das Nações, e uma criança naquela época não é igual uma criança de hoje. Não havia nem telefone em casa, não havia internet, não havia nada, e nem cultura para quem era mais pobre. Não havia informações, acho que eu nunca tinha visto um velório, nem um caixão de defuntos, nada. Uma certa tarde eu deitei no alpendre da minha casa e comecei a olhar para o céu, vendo as nuvens passar, e me deu uma melancolia horrorosa, uma sensação de dor de alma, que eu não saberia nunca explicar. E eu lembro que eu comecei a chorar, a lágrima descia. Aí eu não sei se foi minha mãe, se foi a vizinha, que morava do nosso lado da nossa casa. Alguém veio conversar comigo e eu chorando. E eu então me fizeram a seguinte pergunta: o que aconteceu? Por que você está chorando? O que você está sentindo? E eu, acreditem, eu era muito gago. E eu respondi mais ou menos assim: eu estou chorando porque eu nasci. Aí me perguntaram: mas qual o problema de você ter nascido? Eu não queria ter nascido, porque se eu nasci, eu vou ter que morrer. E eu não queria morrer. Eu tenho medo. Uma resposta estranha para um menino de 5 anos na década de 60. Isso passou. Nunca mais eu me lembrei disso. Eu vim me lembrar depois em terapia,
já adulto, fazendo terapia em São Paulo, ou mesmo em Uberaba, dessa passagem melancólica da minha infância. Toda criança tem um certo momento de melancolia, é verdade, mas o meu foi deveras exacerbado. E aí eu fui crescendo, meu pai perdeu tudo que tinha, a gente teve que morar na casa de parentes no interior de São Paulo, e vai para lá e vem para cá. Foi dos meus 7 anos aos 12, 13, foi muito conturbado. Fui engraxar sapato em São Paulo depois, meu pai também virou engraxate de sapato. Quem morava numa casa muito confortável, fomos de um único empregada, fomos morar num cômodo de cozinha, o que a gente chama em São Paulo de cortiço, banheiro para 10 famílias. Fui trabalhar no armazém do japonês, com 11 para 12 anos de idade. Engraxava sapatos em Santo André, meu pai em São Paulo. Depois a vida foi melhorando, eu fui trabalhar em São Paulo numa empresa alemã, onde meu pai trabalhava, fui morar num apartamento, passei pelos meus conflitos de adolescência, fui crescendo, fui criando amigos, até que com quase 17 anos, meus pais resolveram novamente sair de São Paulo e voltar, bater asa em revoada para o interior. Eu já tinha meu emprego, tinha meus amigos, eu resolvi ficar. Começou uma nova luta, fui morar numa pensão, trabalhava desde os 13 anos e meio em carteira assinada, aluguei um apartamento com um amigo, o que hoje chama de Cracolândia, na rua Santa Ifigênia. Convivemos no meio das prostitutas, dos travestis, das pessoas, numa transação de vida muito tranquila, um respeito muito grande entre uns e outros. E assim passei alguns anos morando nesse pedaço, que hoje é a Cracolândia, até depois a vida ir melhorando, etc e tal. Tive os amores, as quedas, as desilusões afetivas, as vontades de morrer que todo jovem tem, mas fui me construindo dentro das minhas possibilidades. Depois eu melhorei de vida, fui melhorando, arrumando empregos melhores, etc e tal. Cheguei num ponto bom da minha vida, já morando num bairro melhor, em Higienópolis. Tive outros momentos de alegria, de tristeza, de luta, de acertos, de erros, de perdas, de ganhos. E fui subindo, fui melhorando, até que eu encontrei o Espiritismo em São Paulo, através da Casas André Luiz. Eu era católico e também frequentei a Umbanda, mas não me adaptei, embora gostasse muito. E fiquei entre o catolicismo e o kardecismo por uns 6 meses, 1 ano, até que eu resolvi abraçar de vez. Quando eu vim a Uberaba em 84, mais ou menos, eu já era espírita, tá? Há uns 3, 4 anos. E aí eu conheci o Chico. Quando eu o abracei, beijei a sua mão, eu fiquei todo perfumado, e daquele dia eu fiquei impressionado com aquela reação. E aí eu falei, realmente esse homem não é desse mundo. Eu senti algo tão forte que me tocou demais a minha alma. Voltei para São Paulo, passei por um assalto horroroso, me levaram eu com o carro. Eu morava na Barata Ribeiro, perto do Trianon, perto da Paulista. Abandonei tudo, era uma tarde de domingo, eu estava olhando para o céu, novamente o menino de 5 anos olhando para o céu, uma melancolia do domingo à tarde em São Paulo, aquele monte de prédios cinzas, e aquela sensação de vazio, de tristeza, de o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, para que serve a vida, para que serve tudo. E aí, encurtando a conversa, claro que eu estou contando a minha história assim, bem compactada mesmo, claro que eu cometi muitos erros, claro que eu machuquei pessoas, claro que eu fui machucado, claro que eu agi por emoção, claro que muitas vezes eu errei, como todo mundo. Então eu não vou entrar em detalhes de pormenores da vida pessoal, não é essa a minha proposta. A proposta é para falar que nós somos aquilo que fomos construídos desde criança. E de repente eu me vi morando em Uberaba, começando uma nova etapa na minha vida. Veio a mediunidade com tudo e eu fui trabalhando com ela, conheci grandes líderes espíritas aqui, passei por um novo momento doloroso na minha vida diante da morte.
E aí eu vi que eu ia morrer e eu estava com muito medo de morrer. E graças a Deus o Chico me ajudou, outros amigos me ajudaram também e eu estou vivo até agora. Bom, o que tem a ver tudo isso com o que eu quero falar conosco neste momento? Eu não sou um orador, eu não sou um espírita de relevância, eu não tenho seguidores, eu tenho apenas a vontade de trabalhar, a vontade de servir, carregando muitos defeitos, carregando muitas dificuldades, como todo mundo carrega. Mas guerreiro, briguento, às vezes temperamental, muitas vezes de personalidade muito forte, às vezes ansioso, mas lutando, tentando aprender com os meus erros, e a vida foi sendo construída a partir daí, e graças a Deus eu consegui chegar até aqui, trabalhando numa casa espírita que fundamos, atendendo pessoas que necessitam mais do que a mim mesmo, formando grupos de pessoas e tocando esse trabalho do qual eu participo há pelo menos 35 anos. A nossa casa mesmo tem 19 anos, a casa fundada por nós. Eu tenho medo de alguma coisa. Eu sou o espírita mais medroso de morrer que vocês possam imaginar. Medo do que eu vou encontrar depois. Medo de talvez não ter o merecimento de ser acolhido por algum amigo espiritual que não me deixe ficar sofrendo em zonas infelizes. Medo de não ter merecimento. Uma negação da possibilidade de ser filho de Deus, mesmo acreditando demais na misericórdia de Deus. Por que um espírita teria medo da morte? Talvez por conhecer e ainda não ser aquilo que conhece. Talvez por lutar o tempo todo consigo mesmo e não conseguir vencer a si mesmo como gostaria. Sem ser crítico, tá, gente? E sem ser também, sem nada de autopiedade, autocomiseração, nada disso. Esses meses que nós passamos no Brasil nos últimos tempos, eu passei por muitos momentos difíceis. Passei, como eu disse, por uma urticária que ainda não me abandonou. Passei por desentendimentos com pessoas que eu machuquei e que me machucaram também. E passei por momentos de tristeza, de melancolia, de apatia, mas firme, lutando. Às vezes desanimado, às vezes descrente comigo, mas nunca descrente com Deus. Muitas vezes bati no túmulo do Chico, pedindo a ele que me segurasse, outras vezes na casa do Chico, no quarto dele, colocando um bilhetinho debaixo do seu travesseiro, onde ele dormia, pedindo a ele para ele olhar por mim, olhar por nós, atendendo as pessoas no centro, na maneira que eu dou conta de atender, ouvindo as dores dos outros e percebendo que são dores muito parecidas com as minhas, porque nós, a rigor, somos iguais. Somos pessoas carentes de amor, carentes de afeto, carentes de equilíbrio, carentes de paz. E o conhecimento não liberta a gente dessa forma. O conhecimento nos aponta o caminho. O que liberta a gente são os nossos atos, a nossa consciência e a nossa certeza de que agora estamos no caminho certo. Mas conhecimento por si só não transforma ninguém em algo melhor. Eu comecei dizendo a respeito da fala do Chico sobre a política no Brasil e no mundo, que nunca deveríamos acreditar em ninguém. Eu não estou aqui falando deste ou daquele candidato, eu estou falando do mundo e do Brasil. Eu estou muito triste com o que eu estou percebendo, porque a gente defende um, defende outro, briga com um amigo, o outro fala que tal pessoa fez tal crime, o outro aponta que fez tal coisa errada, e por aí vai virando um emaranhado de informações que eu não sei aonde está o fake, a fofoca mentirosa ou a verdade. Mas eu acho que a verdade é muito simples da gente entender.
A verdade está no sentimento sincero. E realmente eu fico pensando, por exemplo, num país evoluído. Tem países da Europa que os seus ministros vão trabalhar de bicicleta, moram num prédio comunitário, onde usam uma lavanderia, ganham um salário baixo e vivem uma vida muito discreta. Estou conseguindo explicar alguma coisa para vocês com isso? Eu reconheço um país evoluindo quando seus dirigentes vivem de maneira simples diante de um povo que está lutando para sobreviver. Ao contrário de ver o país lutando e os seus governantes gastando milhões de dólares, euros ou o que for, para ficarem nos melhores hotéis do mundo, usufruírem de tudo aquilo que eles se sentem no direito perante a lei do seu país, que assim os permite que vivam. Pode ser legal, mas no mínimo é imoral. Eu não acredito nas pessoas como eu acreditava antes. Acredito nos meus amigos, gosto dos meus amigos, tenho muita gente que eu amo muito de paixão, mas eu acredito mesmo em Jesus. Eu acredito mesmo no Chico Xavier. Eu não conheci Jesus, né? Mas eu conheci o Chico. E a energia que esse homem desprendia era de tal forma grandiosa que se o Chico Xavier era o que eu senti, tirando a mediunidade à parte, como não seria Jesus? Então, a minha fala retrata bem a minha decepção com as manobras que os governos fazem para defender isto ou aquilo, ou provar isto ou aquilo. É uma armadilha chamada... Teve um filme, uns 40 anos atrás, chamado O Sistema. Um filme muito sério. Nós vivemos num sistema muito difícil de ser quebrado. E eu acho que a gente só vai ter um pouco de alegria e paz quando a gente se ver e se entender como filhos da mesma terra, filhos do mesmo universo, irmãos do mesmo Criador, seja Deus uma energia inteligente, seja um ET, seja não importa, algo que não dá para discutir. Quando nós entendermos isso, eu acho que a dor na terra acaba. Quando parar de mandar foguete gastando bilhões de dólares para explodir no ar e matar a fome das pessoas que estão morrendo em países mais pobres. Quando acabarem as ditaduras, a falsa democracia, quando acabarem a falsa hipocrisia. Em outras palavras, quando nós nos tornarmos humanos. Eu acho que essa é a grande luta do ser humano. Eu penso que... Vamos imaginar o caso da Rússia. Eu não vou discutir politicamente algo que eu não entendo. Se a Ucrânia deveria ou não algum favor ou algum dever à Rússia, historicamente falando. Mas eu só entendo uma coisa. Ainda que a Rússia estivesse certa, ou esteja certa, ela já está errada a partir da hora que ela entra matando pessoas. Nada justifica o crime, o assassinato. Crianças, idosos, civis e mesmo soldados que não têm nada a ver com aquilo e são obrigados a ser bucha de canhão para ir para uma guerra. Só isso resume tudo o que eu penso a respeito do poder da suposta quem tem razão. Quem tem razão é quem aprende a amar. Quem tem razão é quem aprende a deixar de ser egoísta. Quem tem razão é quem aprende a ser humano. Amanhã vai ter a coroação do príncipe Charles. Com todo respeito aos meus amigos ingleses, é muito dinheiro no século XXI para uma coroa de ouro, mantendo todo um reinado desnecessário, ao meu ver, mas é um direito deles. Como nós somos pequenos, em outras palavras, qual é o homem mais feliz do mundo? Aquele que tem menos necessidade. Qual é a criatura mais infeliz? Aquela que tem mais necessidade. Necessidade de poder, de beleza, de fama, de conquista.
eu não acho que sejam felizes. E basicamente o que é que nos leva a isso? A maior chaga da humanidade que Kardec respondeu, perguntando aos espíritos, o egoísmo. O egoísmo travestido do eu me amo e você é você. Enquanto não deixar de existir o egoísmo na Terra, a gente não transforma em um processo de regeneração. Enquanto nós não nos transformarmos em pessoas humanas e nos colocarmos no lugar do outro, desejando para o outro o que nós queremos para nós, nós vamos sofrer aqui na Terra. E muito. Não descarto uma terceira guerra mundial, que na minha opinião já está acontecendo há muito tempo. A hora que os bancos caírem, que a bolsa virar de ponta cabeça, que acontecer uma bombinha aqui, um traque ali, uma bomba acolá, um drone ali, a hora que a coisa tomar um volume maior pelos interesses internacionais, a guerra explode de uma maneira mais concreta. Mas a guerra já existe. A guerra existe a partir do momento em que nós não estamos conseguindo nos amar, não estamos conseguindo nos vencer, não estamos conseguindo nos colocar diante da vida como filhos de Deus. E é preciso que a gente reflita muito, porque a caminhar como as coisas vão, o Chico não está errado. Ele calculava até 2057, quando o Espiritismo completará 200 anos, em 18 de abril de 2057, dele poder voltar para a Terra, se possível, reencarnar. E também estarmos entrando num processo onde o bem vai começar a sobrepor o mal. Chico falou muita coisa que eu já falei em outros vídeos. Falou a respeito da política, falou a respeito de Brasília, quando o Juscelino Kubitschek conversou com ele sobre tirar Brasília do Rio de Janeiro. O Chico era muito mais do que a gente imagina. Ele não era apenas um cisco, ele era um cisco de Deus, faísca de luz do universo, a clarear a poeira nossa neste mundo que vivemos. Então eu estou voltando hoje fazendo este vídeo, pedindo a vocês, a nós, a mim, que lutemos, mas sobretudo lutemos para podermos fazer para o outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Eu nunca consegui entender direito a frase do Chico: a alegria é algo que você dá para alguém sem tê-la para si mesmo. Como que eu dou alegria para alguém se eu não tenho para mim? Fácil. Quando eu atendo uma pessoa, mesmo quando eu não estou feliz, embora eu não seja uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa que luto com as minhas dificuldades internas, mas infeliz eu não sou, sou grato à vida. Mas quantas vezes eu atendo alguém que está doendo na alma dela, e ao conversar com essa pessoa, eu consigo ajudá-la, mesmo eu não conseguindo ajudar a mim mesmo. E a hora que eu a ajudo, de uma certa forma, esse processo terapêutico do diálogo fraterno vai trabalhando em mim também as minhas necessidades, porque, via de regra, a necessidade do outro é a mesma minha. A dor do outro é a mesma minha. Em histórias diferentes, por processos diferentes, dor será sempre dor. Esperança será sempre esperança. Vontade de viver será sempre vontade de viver. E é por isso que eu estou reiniciando minha postagem no YouTube. Não para me vitimizar ou vitimizar a quem quer que seja. Eu estou sendo de maneira transparente que nós precisamos nos amar como Jesus nos ama. É muito difícil nos amarmos como Cristo nos ama. É incrível. Eu tenho assistido muito o YouTube da Carol Kappel. Ela é uma moça que mora na Polônia, ela é de São Paulo, uma inteligência interessante. Ela aborda vários assuntos picantes, fala uma linguagem que muitas pessoas não gostam, às vezes ela coloca até um palavrão no meio, mas ela é inteligentíssima, gosto demais, divertidíssima, antenada e trazendo sempre informações para nós do mundo, dos ETs, dos governos, enfim, das histórias que ela vai colhendo
e vai colocando no canal dela. Ela sim é uma youtuber com não sei quantos milhões de seguidores. Eu sou apenas o Cido, trabalhando, me enfrentando, tentando ser feliz, tentando sorrir, muitas vezes consigo. Quando eu choro também eu não tenho vergonha de falar que eu chorei, desde que a lágrima da gente sirva para lavar o cristalino dos olhos e nos fazer ver mais longe. Quando nossa lágrima vira um empapuçado de água, não adianta nada a lágrima. Seria igual um carro dirigido numa estrada, no meio da chuva, com o para-brisa quebrado. A água que cai embaça. Essa água não funciona. Agora, já a água funcionando no sentido do para-brisa, aí ela lava o nosso cristalino. Sejamos iguais, sejamos normais. Quem não concorda comigo? Ótimo. Quem concorda, ótimo. Não estou aqui para alguém concordar comigo. Eu estou aqui para nos convidar a nos respeitarmos em nossas diferenças. E quer saber se alguém está certo ou errado? Observa as atitudes, observa as palavras, observa as manobras políticas, disfarçadas ou travestidas de democracia. Observa os enganos maquiados, travestidos de mentira. Observa mais com os olhos críticos da razão, sem dispensar o sentimento do amor. Só um segundo que estão batendo aqui na porta, 1 minuto só. Preciso encerrar a live, né? Bateram aqui na porta, eu só fui ver quem era. Mas é isso aí, eu estou recomeçando para falar. Sou infeliz? Não. Sou feliz plenamente? Não. Tenho altos e baixos? Tenho. Penso? Sim. Pensar é causar. Sinto? Sim. Erro? Sim. Acerto? Sim. Minha única defesa é que meus erros não são dolosos. Eles são por emoção, eles são por ímpetos. Não porque eu quero errar, não porque eu quero prejudicar alguém. Mas erro, claro que eu erro. Claro que eu caio. Só não fico parado o tempo todo deitado no chão reclamando da dor. Eu levanto, coloco uma tipóia e vou seguindo adiante. Então, a minha intenção não é falar que eu sou bom ou sou mau. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, lutando comigo como você está lutando com você. E nós precisamos lutar. Como diz Emmanuel, o preço da vitória chama-se luta. De maneira que eu acho que já falei meia hora, tá demais, né? Eu vou ajudar o pessoal a preparar umas pizzas para a gente vender, para poder juntar dinheiro, para poder ajudar as pessoas que nos procuram aqui. Um beijo grande para todo mundo. Eu espero que, estando voltando agora, a gente vá novamente se reconectando, agradecendo os amigos que eu tenho, pedindo perdão àqueles que eu machuquei, a família que não foi a mais perfeita, mas foi aquela que Deus me deu. Naquilo que eu pude ser, eu fui o melhor que eu dei conta, reconhecendo todas as minhas falhas. E muito, muito grato, porque existe uma frase que diz, eu encerro agora a live assim: o maior retrato da ingratidão é matar a sede na fonte e dar as costas a ela. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Um beijo grande, fiquem com Deus e logo, logo a gente publica mais, tá bom? Caso vocês queiram, é claro, né? Obrigado e até qualquer momento. Tchau, tchau.